Sabe aquele momento que define o rumo de uma vida inteira? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente essa ideia, baseada na jornada de Flávio Augusto da Silva, o tal do ponto de inflexão. É aquele instante crucial que simplesmente muda toda a trajetória de uma pessoa. Olha só, todo santo dia a gente toma milhares de decisões no piloto automático, né? O que comer, o caminho para o trabalho. Mas em momentos muito raros, a gente para numa encruzilhada. Uma única decisão que tem o poder de virar a curva do nosso destino. A matemática dá um nome para isso: ponto de inflexão. É exatamente aí que uma história pode ir para direções completamente diferentes, tudo dependendo de uma única escolha. Essa frase resume perfeitamente a sensação de estar num ponto de inflexão. Muitas vezes, a escolha certa parece a mais apavorante, a que vai contra tudo que a gente acredita. É como estar na beira de uma plataforma de bungee jump. O instinto grita, não pula, mas a coragem de dar esse salto no escuro é o que acaba definindo o futuro. E para a gente entender bem esse salto de coragem, vamos acompanhar a jornada do próprio autor, um jovem Flávio Augusto. Ele cresceu na periferia do Rio, num ambiente de classe média baixa, e tinha uma ambição que parecia até comum, mas que ia exigir sacrifícios gigantescos desde o comecinho. Bom, a primeira prova de fogo da autoconfiança dele começa aqui. O desafio: entrar no Colégio Naval, uma instituição super requisitada de elite. Um sonho que, sinceramente, parecia quase impossível vindo de onde ele veio e que ia exigir um sacrifício enorme. Para pagar o cursinho preparatório, o sacrifício foi imediato e, olha, total. A mãe dele, professora de escola pública, comprometeu 100% de um dos salários dela. É isso mesmo, a grana inteira de uma das fontes de renda da casa foi investida nesse sonho, sem a menor garantia de que ia dar certo. E o caminho, olha, não foi nada fácil. Ele foi reprovado não uma, mas duas vezes. Cada não significava mais um ano de sacrifício, horas e horas em ônibus lotado e o peso da aposta da família nas costas. Mas a persistência do cara foi impressionante. Só na terceira tentativa, depois de 3 anos de dedicação total, ele finalmente conseguiu. Então, o ponto-chave é este. Logo depois da primeira reprovação, ele encarou o primeiro grande ponto de inflexão da vida dele. Ele podia fazer o óbvio, seguir o fluxo, ir para o ensino médio com a turma dele, o caminho padrão. Ou ele podia fazer uma escolha radical, sair do fluxo natural, ficar para trás dos colegas e investir mais um ano inteiro num projeto totalmente incerto. A sacada genial foi como ele olhou para a situação. Para ele, não era perder um ano, era um investimento de altíssimo risco. Ele estava, na verdade, ganhando tempo para chegar mais perto do objetivo. Essa mudança de mentalidade fez toda a diferença e levou ele a repetir essa escolha difícil por mais um ano ainda. E aí, finalmente, a vitória. Todo aquele esforço, toda a perseverança e os sacrifícios da família foram recompensados. O nome dele estava lá, na lista dos aprovados. O sonho de ser um oficial da Marinha estava, enfim, ao alcance das mãos. Mas o que acontece quando a gente finalmente alcança um sonho? Pois é, a segunda parte dessa jornada mostra que, às vezes, a vitória é só o começo de um conflito que ninguém esperava. Uma reviravolta que ia levar ele de um aparente sucesso para um suposto fracasso. Essa é a pergunta que fica no ar. Lá dentro do Colégio Naval, ele logo percebeu que a realidade era bem diferente da expectativa. Aquele ambiente militar, super rígido e padronizado, começou a bater de frente com a natureza dele, que era mais independente, mais criativa. Lá dentro, o sistema era feito para desmontar o indivíduo e transformar todo mundo numa coisa só. O nome dele virou um número. A autonomia foi trocada por ordens. E para uma cabeça que valorizava a criatividade e a iniciativa, aquilo foi sufocante. Ele simplesmente não se encaixava. O resultado desse conflito interno era inevitável, né? Depois de 2 anos de desmotivação, de rebeldia, ele foi convidado a se retirar. Foi considerado inapto para o oficialato. Para o pai dele e para todo mundo de fora, aquilo era um fracasso humilhante. Mas aqui vem a grande virada da história. Por dentro, a reação dele não foi de desespero, foi de alívio. A instituição tomou a decisão que ele, talvez por falta de maturidade na época, não conseguiu tomar. Ser expulso foi, na verdade, a libertação de uma jaula em que ele mesmo tinha entrado. E para lidar com a decepção do pai, que via tudo aquilo como uma expulsão, ele fez uma coisa extraordinária. Em segredo, ele prestou o concurso para a próxima fase da carreira, a Escola Naval, e passou de novo. Aí ele mostrou o resultado para o pai e disse:
eu não vou. Foi um ato de uma força incrível para provar que o futuro, de fato, estava nas mãos dele. A jornada continua e agora nos leva ao próximo grande ponto de inflexão. Dessa vez, um simples não ia mudar absolutamente tudo, com uma motivação nova que o colocaria num caminho que ele nem imaginava. A motivação agora era outra: construir uma vida com a pessoa que ele amava. Isso o levou a começar a vender primeiro uns relógios, depois cursos de inglês. Mas aí, depois de uma semana de resultados ruins e uma viagem de ônibus terrível, a frustração bateu forte e o fez buscar a segurança de um emprego normal numa grande multinacional. E aqui temos o dilema clássico, outro ponto de inflexão bem claro. De um lado, a promessa de estabilidade, carteira assinada, uma carreira previsível. Do outro, o risco, a incerteza, mas também o potencial sem limites do mundo do empreendedorismo, que ele já estava começando a experimentar. Na entrevista final, ele usou toda a lábia para convencer o gerente geral. Mas o gerente, um cara experiente, viu algo mais ali. Ele percebeu que o brilho no olho e a ambição daquele jovem não iam caber na estrutura engessada da empresa. E com essa frase, ele o rejeitou. Naquele momento, pareceu uma derrota. Claro, mas olhando para trás, aquele não foi o evento mais importante da carreira dele. Aquele não impediu que ele pegasse um desvio seguro e o manteve no caminho arriscado que, anos depois, o levaria a fundar sua própria empresa de sucesso. A rejeição o obrigou a continuar na sua verdadeira estrada. Então, beleza. O que a gente pode aprender com essa jornada toda? Depois de analisar esses momentos decisivos, dá para tirar alguns princípios bem importantes sobre o poder da escolha. 3 ideias se destacam. A primeira é a responsabilidade. Os resultados que a gente tem na vida são fruto das escolhas que a gente faz. A segunda é a liberdade. Não existe obrigação de seguir o caminho padrão, a boiada. E a terceira é a autonomia. O sucesso é mérito de quem alcança e o fracasso também é responsabilidade de quem vive. Não tem garantia, só jornada. E isso nos leva a uma conclusão muito forte. A autoconfiança inabalável que guiou todas essas decisões não nasceu com ele. Não foi um presente. Ela foi construída. Foi forjada na dificuldade, nas reprovações, na coragem de perder anos para ganhar um projeto, na ousadia de ver um fracasso como libertação. A autoconfiança é um produto da jornada e não um pré-requisito para começar. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar. Esses momentos decisivos aparecem para todo mundo. A questão não é se eles vão vir, mas como cada um vai encarar quando eles chegarem. Ter consciência deles já é o primeiro passo para fazer uma escolha com coragem, sendo protagonista da própria vida. Qual será a próxima grande escolha a ser feita?